Olá, bem-vindos ao STP+. Em alusão ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Conselho Superior de Imprensa organizou esta quarta-feira, 4 de maio, a conferência intitulada O Papel da Comunicação Social no Período Eleitoral. A abertura do evento, que também contou com o lançamento do livro sobre a imprensa nacional, foi presidido pelo chefe do Executivo, Patrício Trovoada. Com a sala repleta de profissionais de comunicação social, estudantes e alguns ilustres convidados, iniciou-se a conferência sobre o papel da comunicação social no período eleitoral. Com efeitos, presidentes do Conselho Superior de Imprensa e da Comissão Eleitoral, bem como o primeiro-ministro, foram os protagonistas no uso de palavras. Desde 1992, mais de 1000 jornalistas foram forçados a exílio. No caso de Santo Tomé e Príncipe, graças a Deus, não se verifica tal facto. Embora a situação salarial dos profissionais da comunicação social seja de muita preocupação. A este propósito, vemos com bom grado a preocupação do governo sobre esta matéria. Porém, aproxima-se o período eleitoral. O apelo do Conselho Superior de Imprensa assenta-se no dever dos cidadãos no cumprimento dos preceitos constitucionais e legais, em particular aos profissionais da comunicação social, o dever de exercer a respectiva profissão com isenção, neutralidade, independência e elevado sentido de autoridade moral, informando com verdade, rigor e objetividade. Nesta altura do nosso processo eleitoral, é de tamanha importância, sabendo que, de qualquer maneira, está a beliscar de forma antecipada a responsabilidade que deve ter todos os órgãos de comunicação social no período eleitoral. Pensamos que o bom êxito da cidadania eleitoral tem que contar com a colaboração efetiva dos profissionais da comunicação social e dos seus órgãos. São estes órgãos que, no uso da liberdade de imprensa, devem proceder de forma livre, independente e plural à divulgação de informações com qualidade suficiente para que o cidadão eleitor possa fazer a sua escolha de forma mais democrática, livre, justa e transparente. Muitas vezes o poder político, sobretudo os governos, são apresentados como uma força permanentemente em contradição com o quarto poder, que é o poder da imprensa. Felizmente, nós estamos num país que, a nível do continente africano, a liberdade e a garantia da liberdade de expressão e de imprensa está perfeitamente enquadrada e defendida. Daí que nós não temos nenhum problema, como governo, de interagir com os profissionais da comunicação social, nesse quadro proporcionado pelo Conselho Superior de Imprensa, que, como sabem, é uma instituição fundamental num Estado de Direito Democrático, uma instituição fundamental para que, de facto, a cidadania e a democracia possam ser exercidas com todas as garantias. Para o chefe do Executivo santomense, embora exista a tal garantia da liberdade de imprensa no país, ainda existem aspectos e campos que devem ser trabalhados. É um facto reconhecido que no nosso país a liberdade de imprensa, de expressão e de informar e ser informado são garantidos. Nós ainda temos que ir um pouco mais longe e eu considero que existe ainda toda uma série de campos que têm que ser trabalhados, que têm que ser melhorados, que têm que ser enquadrados mesmo do ponto de vista da legislação. Nós temos que ver os vários tipos de eleições e como é que nós consideramos a representatividade nos vários tipos de eleições. É uma questão que hoje é uma questão também atual, sobretudo no que diz respeito durante o período de campanha às eleições presidenciais. Como sabem, o conceito de representatividade no tempo de palavra antes
das eleições, que é um conceito perfeitamente aceito quando se trata do legislativo, das eleições legislativas, tem sido um pouco contestado quando se trata de eleições presidenciais, em que, de facto, no período eleitoral, todos os candidatos têm o mesmo tempo de palavra, quando sabemos que todos os candidatos não têm a mesma representatividade. Na mesma conferência foi lançado ainda o livro sobre a imprensa nacional. O Conselho Superior de Imprensa pretende, com o lançamento do seu primeiro livro, contribuir para o aprofundamento da democracia e da estratégia de modernização da comunicação social em São Tomé e Príncipe. Esta obra é uma obra, digamos, que pode ser classificada como uma coletânea de legislação de imprensa e, por isso, é uma obra sectorial que abarca um setor específico das relações sociais, da vida entre os homens e as instituições. E é, sobretudo, um marco importante porque quer os estudantes de comunicação social como os jovens jornalistas precisam, antes de mais, quer se formem no estrangeiro, quer se formem aqui a nível local, precisam, antes de iniciarem o exercício da profissão, de saber exatamente em que marcos é que podem exercer essa profissão. Portanto, saber exatamente os seus direitos, os seus deveres, o campo de intervenção da sua atuação, no sentido de nunca correrem o risco de cometer excessos que depois podem ser perseguidos criminalmente ou mesmo administrativamente. Entretanto, a conferência sobre o papel da comunicação social no período eleitoral, promovida pelo Conselho Superior de Imprensa, marca assim as celebrações de mais um aniversário do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa em São Tomé e Príncipe.